Judas traiu Jesus, o qual o chamava de amigo. Essa história, o pastor Edson nos contará agora. Para você que está nos assistindo nesse momento, eu tenho um assunto interessante para compartilhar com você. No domingo que passou, na nossa igreja, nós tivemos uma Santa Ceia e acabamos abordando um assunto que ele está dentro do contexto, não tem como a gente deixar de fora. E fica sempre aquela pergunta: por que Judas traiu Jesus? É uma pergunta que todos ficam se fazendo, né? Sabendo que Judas era um discípulo de Jesus, que ficou os 3 anos do ministério do Senhor junto com ele, além dos outros 11 apóstolos, aprendeu tudo, entendeu tudo, participou de todas as missões, todos os trabalhos, viu os milagres e chega ao final, toma uma atitude dessa. A gente refletindo, pensa da seguinte forma, eu acho que é coerente o que eu vou falar. Ou ele seria uma pessoa com alguma insanidade mental, que não soubesse discernir as coisas, não soubesse o que é certo e o que é errado, e tomasse uma atitude assim, né, sem pensar. E é o que a gente descarta, porque vendo os registros bíblicos e sabendo quem foi Judas e todo esse período de tempo que ele ficou com Jesus e tudo, não vemos um homem nessas condições, mas sim a outra alternativa que eu acho que é mais válida. Ele não creu no Senhor Jesus de uma forma completa e perfeita. Ele estava ali, ele viu o Senhor, né, ali na sua cara, diante dele, mas ele não entendeu a mensagem que o Senhor deu para eles e ele acabou não crendo. Dá para imaginar que ele se portou como os próprios fariseus e quantas outras pessoas que não viram Jesus como Deus, como Senhor. E por isso, ele achando que não era aquilo que Jesus tinha tentado passar para ele, ele então tomou aquela atitude. Porque com certeza, se ele tivesse consciência mesmo, plena convicção de que Jesus era Deus e que era tudo aquilo que ele tinha dito, ele não faria isso. Até por autossobrevivência dele próprio, né? Para ele próprio das retaliações, né? Do sofrimento, da condenação, do inferno, ele não faria isso. Então ele não teve temor. Essa é a única explicação que a gente consegue ter. Por isso, irmãos em Cristo, nós podemos entrar dentro desse contexto. Em nós, como é que está a nossa fé? Será que verdadeiramente ela é perfeita? A gente crê no Senhor Jesus, naquilo que Ele é realmente, nas atribuições que Ele nos mostrou, nos revelou? É isso que nós temos que parar e para pensar. Porque senão nós estaremos se comportando ou tendo uma forma de vida cristã de acordo com Judas. De estar presente, de estar atuante, participando, ouvindo tudo, mas no fim não crendo verdadeiramente. Eu creio que há alguns itens importantes da fé e que precisam ser vividos por todos nós. Eu até enumero alguns aqui da minha própria autoria que eu acho que poderá servir de parâmetro para todos os cristãos que creem. Nós temos que crer que Jesus existiu, que Ele esteve nessa terra, andou por ela. E isso até Judas também sabia, porque ele teve a oportunidade de conviver com Jesus. Nós não tivemos, mas nós temos que crer que Jesus esteve aqui nessa terra. Nós temos que crer que Jesus foi enviado de Deus. Ele não veio de uma forma biologicamente comum como todos nós, mas ele veio através do poder do Espírito Santo. Por isso que ele nasceu de uma virgem. Então nós temos que crer que Jesus foi enviado de Deus. Ele era o Messias esperado pelos judeus, mas eles não o reconheceram. Nós temos que crer que Jesus, ele era Deus e ele continua sendo Deus. Ele tem o atributo da divindade e nós temos que ter absoluta convicção de que realmente é isso mesmo.
Nós temos que crer que Jesus ressuscitou dos mortos. A morte não o reteu. E quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou como Lázaro, por exemplo, que voltou a morrer novamente. Mas ele ressuscitou de uma forma gloriosa, de uma forma eterna. Então, por isso que a sua ressurreição nos garante que ele vive. E nós temos que crer que ele continua vivo e presente em nossas vidas, em nosso meio. E ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele vive, ele também age. Ele tem o poder de mudar, de mover as nossas vidas, de direcionar nossas vidas para uma vida melhor, uma vida de restauração, uma vida de regeneração e uma vida de salvação. Então ele age, como ele mesmo disse: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. E Jesus também, nós temos que ter essa convicção clara e certa de que Jesus é o Salvador. É por isso que ele morreu na cruz, com o intuito de pagar pelos nossos pecados. Então ele verdadeiramente é Salvador. Nós temos que tê-lo como nosso Senhor e Salvador. E temos que também crer que Jesus, ele voltará, como de uma forma física também. E ele disse, que ele voltaria, que um dia ele estaria de volta para buscar a sua igreja, para nos buscar. Então nós temos que crer convictamente de que a qualquer momento Jesus pode voltar. E que também nós herdaremos junto com ele a vida eterna. Tudo isso é importante na nossa fé. Dessa forma, quando a gente verdadeiramente crê dessa maneira, a gente vai temer. E temendo, nós vamos obedecer, nós vamos ser fiéis. Eu acho que aí está um grande segredo. Quando a gente não consegue ter esse temor, é porque na verdade a nossa fé não é suficiente, não é completa, não é perfeita. Porque numa condição dessa nós teríamos sim, tendo essa convicção de que Jesus é tudo isso, nós não iríamos arriscar a brincar no Evangelho, a ter nossas oscilações, a se afastar de Deus, a se apegar ao mundo, sendo que nós estamos cientes e convictos de que poderemos perder a nossa salvação. Então nós temos que tomar o cuidado para não estar sendo discípulos de Judas Iscariotes, que traiu Jesus sim, mas não exatamente só porque ele quis trair, mas ele traiu porque ele não cria. Ele não creu que Jesus era Deus, que Jesus era o Senhor, que era o Salvador. Senão ele não faria daquela forma. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.